Oi, gente. Então, depois daquela parte do conteúdo, nós viemos fazer alguns exercícios, né? Então, fizemos a página 24 do livro didático de vocês, né? Que diz o seguinte: determinantes do substantivo. O título de uma notícia é um texto caracterizado pela objetividade e concisão, isto é, o jornalista deve adiantar ao leitor, em poucas palavras, de maneira interessante, o que será noticiado. Compare o título com a primeira frase do corpo da notícia e responda às perguntas. Feriadão de deputados tem início antecipado. O feriado de Páscoa começou na noite desta terça-feira 31 para os 513 deputados federais. Letra A. Qual dos dois textos traz informações menos detalhadas sobre a notícia? Vocês ficaram meio perdidos, que texto era esse, o primeiro ou o segundo, né? Então, tá perguntando sobre o título, esse aqui, ou o que está embaixo, né? Então, o primeiro texto é feriadão de deputados tem início antecipado, e o segundo texto é o feriado de Páscoa começou na noite dessa terça-feira 31 para os 513 deputados federais. Então, o texto que traz menos informação é o primeiro, tá? Feriadão de deputados tem início antecipado. Por quê? Porque ele não diz que feriado que é, não diz que deputados que são, podem ser estaduais ou federais, e não disse quando que foi o dia que começou, tá? E isso tem todas, e essas informações estão todas presentes no segundo texto. Qual é a classe morfológica das palavras do título? Classe morfológica e classe de palavras é a mesma coisa. Então, o é um artigo definido. De Páscoa está funcionando aqui como adjetivo, porque modifica o feriado. O na, eu tenho aqui a preposição em mais artigo a, então é a junção de preposição com artigo. O desta, ele também é a união de preposição de mais pronome demonstrativo esta, os, artigo, e federais, adjetivos, tá? Qual é a função das palavras sublinhadas na frase? Então, todas essas palavras que estão sublinhadas, elas têm como função especificar e modificar os substantivos, tá? O e de Páscoa está especificando e modificando o feriado. O na noite e desta terça está especificando que noite foi essa. Os está especificando deputados e federais está modificando deputados, tá bom? Sobre a classificação morfológica das palavras sublinhadas, assinale V para as afirmativas e F para as falsas. Então, a primeira é falsa. A palavra o, que antecede o substantivo feriado, é artigo e o generaliza. Não é generaliza, é especifica. Tá aí o erro, tá bom? 2. A expressão de Páscoa tem função de adjetivo, ou seja, indica uma característica. Sim, verdadeiro. 3. Verdadeiro. Na é resultado da combinação da preposição em mais artigo a. Exatamente. F. A conjunção desta relaciona-se com o substantivo noite, especificando. Então, o desta está falando de terça-feira, não de noite, tá? 5. O adjetivo federais está no plural, pois concorda com o substantivo ao qual se refere deputados. Verdadeiro. Depois da tirinha da Mafalda, nós vamos fazer uma leitura lá depois no outro vídeo, tá bom? Que eu dei um tempinho para vocês fazerem. Então, tchauzinho, gente.